Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14 diz assim: E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Amém? Vamos entender? Porque Jesus estava fazendo uma obra maravilhosa, eram milagres extraordinários que Jesus estava realizando, e por causa disso a sua fama se espalhou por todas as partes, e a fama dele chegou também até o palácio do rei Herodes. E quando Herodes ouviu sobre aqueles milagres, ele então vai e diz: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso opera essas maravilhas nele, porque para ele era João que estava operando aqueles milagres, porque na cabeça dele João ressuscitou, e por isso aquelas coisas extraordinárias estavam acontecendo. Mas versículo 15 diz: outros diziam Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. As pessoas que estavam com ele disseram: não, isso aí é o Elias. Não, outros diziam, é um dos profetas, ou ele é como um profeta, porque era isso que as pessoas falavam de Jesus. Lembra quando Jesus perguntou sobre os discípulos dele, o que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem? Senhor, uns dizem que o Senhor é o Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Esta era a fama de Jesus, que ou era o Elias a virtude do Elias estava sobre ele, ou que ele era um profeta e por isso fazia os milagres. Então era a fama de Jesus. No entanto, versículo 16 diz: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Apesar dos outros estarem dizendo: não, ele é um dos profetas, para o Herodes, irmão, ele afirmava dizendo: não, esse é o Elias, esse é o João. Ele estava assombrado com João, porque ele havia mandado matar o João lá no cárcere, ele havia mandado degolar o João, mas ele sabia que João era justo, ele sabia que o João era inocente, ele sabia que o João não tinha feito nada de errado para merecer a morte, ele sabia que a morte do João era culpa dele, foi ele o culpado da morte do João. Então aquela culpa, aquele peso de culpa sobre ele, fazia com que ele ficasse assombrado com João, que ele carregasse aquela assombração sobre ele. Gente, assombrada é viver debaixo de uma sombra, tá? De algo que aconteceu e a pessoa fica debaixo daquilo, e aquilo atormenta, aquilo ali perturba a pessoa, e era o que acontecia com Herodes. O Herodes estava assombrado com João. Por quê? Porque ele sabia que ele era o culpado da morte do João. Ele carregava aquele peso da culpa sobre ele. Por isso que ele ouviu dos milagres. Quando ele ouviu daqueles milagres, para ele era o João que ressuscitou. Era perturbação dele, era assombração dele. Irmão, e como ele, tem muita gente também assombrada. Tem muita gente perturbada, tem muita gente angustiado, porque tem carregado sobre ele a culpa, um peso de culpa. É a pessoa que fez algo de errado e algo que trouxe sofrimento para alguém, ou sofrimento para ela mesma. A pessoa errou, ela fez algo que não deveria, e por causa disso alguém sofreu, ela sofreu, e a pessoa carrega esse peso sobre ela, ela carrega esta culpa, e o resultado é a pessoa que tem uma vida perturbada, é a pessoa que tem uma vida assombrada, é uma pessoa que vive uma vida angustiada. Tem mais, vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 21, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, irmão, muita gente tem sofrido com a culpa, com o peso da culpa sobre si, por causa de um erro, por causa de algo que fez, por uma maldade que levou sofrimento para alguém, que trouxe destruição para alguém, ou para a sua própria vida, e aquela culpa
tem feito a pessoa sofrer, aquela culpa tem feito a pessoa padecer, viver uma vida angustiada. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, ele diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. A Bíblia diz que Satanás, gente, Satanás é o opositor, é o adversário, é o inimigo. Satanás se levantou contra Israel, mas Israel é o povo de Deus. E por mais que ele tivesse se levantado contra Israel, ele não poderia fazer o que ele queria, a não ser que ele encontrasse uma brecha, a não ser que ele conseguisse permissão para tocar em Israel. Então ele vai procurar esta permissão, ele vai cavar esta brecha. Como? A Bíblia diz que Satanás incita Davi, ele provoca Davi, ele coloca em Davi um desejo, ele coloca em Davi uma vontade, o desejo de contar, de conferir Israel. E quantas pessoas que se deixam levar pela vontade, pelos seus desejos, quantas pessoas se deixam levar por aquilo que querem, sem entender que Satanás pode estar provocando aquilo nela, Satanás pode estar colocando aquele desejo, aquela ideia nela. Quantas pessoas têm se deixado levar pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades, e não entende que Satanás pode influenciar. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe, não se deixe levar pelo seu próprio entendimento, porque ele pode influenciar o entendimento, a vontade da pessoa. Mas a pessoa às vezes não entende isso e se deixa levar, e acaba fazendo coisas que não deveria, abandona a família, abandona a esposa, toma decisões erradas, porque é o que eu quero. Talvez não é o que você quer, é o que Satanás está provocando em você. Irmão, Davi estava sendo provocado por Satanás, e em vez dele procurar conselho, procurar orientação, buscar confirmar de Deus, não, ele se deixou levar e manda chamar os maiorais, e disse: olha, ide contar Israel, vão lá para saber quantos homens tem Israel, e vocês me trazem a conta. Ele se deixa levar por aquela vontade dele, que não era dele, era provocado por Satanás. Versículo 3, ele diz: então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Quando Davi chama os maiorais e começa a falar: olha, vão lá e fazer a conta. Quando Joabe era o chefe do exército, quando Joabe ouviu aquela direção de Davi, irmão, ele sabia que aquilo estava errado, ele sabia que aquilo não deveria ser feito. Ele então vai dizer: ora, meu senhor, que Deus acrescente 100 vezes tanto quanto é. Ora, por que já fazer um negócio? Isso aí é um erro, isso aí não está certo. A intenção dele é tentar mostrar para o Davi que aquela decisão dele estava errada, que aquilo ali era um erro. Irmão, para mim isso aqui era Deus usando Joabe, como Deus sempre faz, irmão, tenta alertar, tenta abrir os olhos, tenta mostrar para a pessoa antes do pior acontecer. Deus sempre vai alertar, vai falar antes do pior acontecer. Irmão, Deus sempre fala com o homem enquanto o homem ainda está de pé. É o homem que espera cair para poder ouvir Deus. Porque Deus sempre antes do Jonas ser lançado no mar, Deus falou com ele através daquele capitão. Irmão, Deus sempre vai falar antes do mal, Ele sempre vai falar para evitar o erro, para tentar, irmão, nos convencer de não fazer a coisa errada. O problema, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. A palavra do rei prevaleceu, significa que o rei não quis dar ouvidos, o rei não quis dar atenção àquela advertência, o rei não quis mudar de ideia. Irmão, tem gente que não quer saber, o coração endurece. Irmão, tem gente que não para ouvir.
está no caminho errado, e quem está de fora está vendo que o caminho é errado, que aquela decisão é errada, mas a pessoa não quer aceitar o conselho, ela não para ouvir, é a vontade dela, é o desejo dela, que muitas vezes não é o desejo dela, é Satanás colocando aquilo nela, mas a pessoa não aceita conselho, ela não ouve ninguém, ela está presa naquele entendimento. Era o Davi, que a palavra dele prevaleceu, então Joabe foi fazer o que o rei mandou. Versículo 5 diz: e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, do que arrancava espada. Porém de Levi e de Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. O Joabe sabia que aquilo estava errado, ele sabia que não deveria fazer aquilo, mas como o rei mandou, ele foi contar, e contou muitas tribos, mas ele não contou todas, porque no final aquilo começou a ser abominável para ele, se tornou algo terrível para ele, que ele não conseguiu, e não era algo que ele não deveria nem ter começado, porque ele sabia que estava errado. Irmão, e se eu sei que tem algo errado, e se eu sei que aquilo está errado, irmão, eu não vou nem começar. Irmão, não importa quem eu vou desagradar. Às vezes a pessoa, para poder agradar o rei, a pessoa está fazendo a coisa errada, ela sabe que não pode, ela sabe que aquilo não é de Deus, não está de acordo com a palavra, mas para agradar o rei, a pessoa está se submetendo. Irmão, está trazendo abominação para a sua vida. Irmão, se é errado, é errado. Não faça o que é errado para agradar ninguém, mesmo que seja o rei. Irmão, se é errado, está errado. Não busque abominação para a sua vida. Continua lendo, diz mais, versículo 6. Versículo 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Aquilo não era mal só para o Joabe, não, aquilo era mal para Deus. Deus estava tentando mostrar, tentando alertar, mas Davi insistiu. E agora, irmão, depois de ter feito o que não deveria fazer, irmão, aquilo era mal aos olhos de Deus. O resultado, a Bíblia diz que o Senhor feriu Israel. Mas nós precisamos entender que não foi Deus que feriu. Quem queria ferir Israel era Satanás desde o começo. Deus permitiu. Por quê? Porque Davi deu condições, porque Davi deu lugar, por causa da atitude de Davi errada, irmão, Deus agora vai permitir que Israel seja ferido. E a Bíblia diz mais, versículo 8: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, agora, ser servido, tira a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Depois que Davi viu o mal sobre Israel, que ele foi reconhecer a loucura dele, que ele foi ver que ele pecou, só que agora, irmão, já era tarde. Por que agora ele reconhece? Porque ele viu o Senhor ferindo Israel, porque ele viu o mal chegando. Irmão, Davi esperou o mal para reconhecer o seu erro. Ele esperou o mal para reconhecer a sua loucura. Irmão, não espere o pior chegar, porque se eu agir loucamente, o mal vai chegar. Não espere o mal chegar para reconhecer o erro, o pecado, para reconhecer a loucura. Davi agora que caiu, irmão, no sofrimento, agora caiu, Davi caiu no mal sobre a vida dele, agora ele vai ver que ele errou, agora ele vai reconhecer, agora ele vai orar a Deus. Só que agora já era tarde, porque ele pede para Deus: Deus, tira de mim, tira a iniquidade do teu servo. No entanto, versículo 9: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou.
Davi, quando viu o perigo, Davi, quando viu o mal vindo sobre Israel: Senhor, eu fui um louco, eu pequei, Senhor, tira a iniquidade do teu servo. Irmão, Deus vai mandar o profeta até Davi para dizer para ele: Davi, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de o inimigo prevalecendo, ou 3 dias que a mão do Senhor vai agir. Irmão, Deus está dizendo: Davi, livrar você não vou livrar não, eu posso até te dar uma opção, mas livrar, Davi, foi longe demais. Irmão, chega uma hora que não vai livrar não. Irmão, chega uma hora que se plantou, irmão, vai colher o resultado, o fruto. Irmão, nós temos que estar atento, porque Deus quer nos livrar disso. Irmão, Deus quer evitar que o mal venha, mas eu tenho que ouvir Deus, porque se eu não ouvir Deus, irmão, Deus não vai me ouvir depois. Davi queria que o Senhor livrasse. Não, Deus não vai livrar o Davi. O que Deus vai fazer é dar a Davi o direito de escolher o menos pior para ele. E a Bíblia diz no versículo 13: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, 70.000 vidas que foram perdidas, por causa do Davi, que se deixou levar pela vontade dele. Davi se deixou levar por aquilo que ele queria fazer. E uma pessoa às vezes não tem ideia das consequências do mal que virá, porque ela tem feito a vontade dela, porque ela tem seguido a cabeça dela. A pessoa não tem ideia do sofrimento, do mal, da destruição que vai vir, e como a família vai ser destruída, a casa vai ser destruída. Davi, quando veio aquele desejo, ele não tinha ideia do mal que ia vir sobre ele. E muita gente tem se deixado levar pela sua vontade, tem se deixado levar pelo aquilo que quer, tem se deixado levar pelo seu entendimento, e não sabe que aquele entendimento não é dela. Ali é Satanás procurando uma brecha. A pessoa não tem ideia da consequência, do tamanho da destruição, do tamanho do mal que virá, porque ela se deixou levar por uma vontade, por um desejo que Satanás colocou sobre a sua vida. Irmão, não deixe se levar por sentimentos, por desejo, por vontade. Nós temos que aprender a buscar Deus, andar na presença do Senhor. Irmão, mas é o que eu quero, mas o que você quer pode não ser você, pode ser Satanás. Para quê? Para trazer destruição lá na frente. Deus colocou em Davi aquela vontade, o Satanás colocou em Davi aquela vontade, aquele desejo de contar Israel. Por quê? Porque ele tinha se levantado, porque ele queria provocar essa destruição. A pessoa não tem ideia, está se deixando levar por um sentimento, por uma vontade, por um desejo que vem de Satanás para provocar uma destruição, para trazer a morte para a pessoa e para muitas outras pessoas. Precisa ter cuidado. Continua lendo o versículo 15, ele diz assim: e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e a destruí-la o Senhor viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto a Era de Onã, ou Jebuseu, e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, e com a mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre o seu rosto, e disse Davi a Deus: não sou eu que disse que contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, o que fizeram? Senhor, Deus de meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Irmão, Davi, quando olha a destruição, Davi, quando olha aquele mal, ele sabia que aquele mal era por causa dele. Irmão, o peso da culpa vem sobre Davi. Davi sabia que a culpa era dele, foi ele que errou, foi ele que falhou, tanto que ele vai e diz: Senhor, não fui eu que mandei contar o povo, não fui eu que pequei contra o Senhor, o que essas ovelhas fizeram de mal? Senhor, me castigue.
Senhor, castigue a casa do meu pai, mas não venha castigar este povo. Irmão, era culpa sobre Davi, que trazia para o Davi um sofrimento, porque ele estava vendo o povo sofrer, o povo morrer por causa dele, e o sofrimento agora sobre Davi, a culpa fazia com que Davi sofresse, vendo aquilo que estava acontecendo. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da culpa que estão carregando, por causa do peso que estão sobre si? A pessoa está aí, irmão, sofrendo, a pessoa está perturbada, a pessoa está igual o Herodes, assombrada, a pessoa está angustiada, uma pessoa não tem alegria, a pessoa não tem paz, por causa da culpa. A pessoa errou, ela fez algo que não deveria fazer, e por causa do erro dela, alguém sofreu. Alguém perdeu a vida por causa do erro dela, irmão, ela mesma sofreu, por causa do erro dela, ela perdeu a família, ela perdeu o casamento, e a pessoa está carregando sobre si um peso de culpa, e essa culpa está trazendo para ela um sofrimento, está trazendo para ela uma perturbação, está trazendo para ela uma assombração, está trazendo para ela uma aflição. Quantas pessoas têm vivido uma vida assombrada, perturbada, uma vida de sofrimento, sem paz, sem alegria, porque tem carregado sobre si uma culpa, um peso de culpa. No entanto, irmão, o Senhor não quer que a gente fique carregando esses pesos. Irmão, Jesus veio para que isso possa ser tirado de nós, por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos falhado, por mais que seja por nossa causa que alguém sofreu. Irmão, Deus não quer que eu fique carregando esse peso sobre mim. Ele não quer que você fique carregando, irmão, essa condenação sobre você, esta culpa. Só que para isso é necessário algo. Vamos lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Irmão, por mais que a gente tenha errado e falhado, e por causa do nosso erro, da nossa falha, alguém sofreu, você sofreu, alguma coisa ruim aconteceu, e a culpa tem lhe oprimido, e a culpa tem lhe deprimido, e a culpa tem trago para você sofrimento, irmão, Jesus não quer que você fique carregando isso. Deus não quer, por isso Ele mandou o seu Filho para nós. Só que não adianta apenas Ele mandar o Filho dele, é necessário isso aqui também, Mateus capítulo 11, versículo 28, Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, irmão, é o desejo do Senhor aliviar de nós todo o peso, todo o cansaço. Quantas pessoas que estão sobrecarregadas, elas estão oprimidas com aquilo na vida dela, e o desejo do Senhor é nos aliviar mais do que isso. Versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Irmão, além de alívio, o Senhor quer tirar o peso de sobre nós, esse peso da culpa, da condenação, Ele quer tirar isso de nós, e além de nos aliviar esse peso, Ele ainda quer nos dar descanso, Ele quer nos dar paz. Só que para isso, Ele diz: vinde a mim. Eu tenho que ir até Ele. Não é só ir até a igreja não, porque muita gente vem para a igreja, mas continua com peso sobre a sua vida, continua sobrecarregada, ela continua com a culpa, ela continua sofrendo, padecendo, ela continua assombrada, ela continua angustiada, porque ela veio à igreja. Mas não é só vir à igreja, eu tenho que ir até Jesus, e indo até Jesus, João, primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, irmão, o Senhor sabe que nós somos carregados, sobrecarregados, o Senhor sabe que nós estamos angustiados, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, Ele sabe o peso que a pessoa carrega, ela sabe o sofrimento que a pessoa vive, e não é essa a vontade dEle. Deus não quer que você fique carregando sobre você a culpa, esse peso de culpa que tem trago uma carga, um peso, e a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue ter paz, a pessoa não consegue ser feliz, ela está sofrendo com uma culpa sobre a vida dela.
A pessoa está aí angustiada, perturbada, por causa da culpa. Porque eu fiz isso, porque é minha culpa, foi por mim que a minha família acabou, por minha causa que eu não tenho conseguido sucesso, é por minha causa que ele está sofrendo. Irmão, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor não espera, Ele não quer que a gente carregue esse fardo sobre nós, Ele não quer que você carregue esse peso, mas é preciso ir até Ele, porque Ele tem alívio, Ele tem descanso, Ele tem paz. Eu preciso ir até Ele, não é só vir até a igreja, eu preciso ir até Ele. Versículo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, eu tenho que ir até o Senhor. Irmão, não é só para você vir para a igreja e dizer: Deus me alivia, ou Deus me livra, Senhor, Deus me dá paz. Eu tenho que ir até o Senhor para confessar os meus pecados, para reconhecer as minhas culpas. Eu tenho que ir até o Senhor para dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, era assim, era daquela maneira. Eu tenho que ir até o Senhor, irmão, para confessar todas as minhas culpas, todos os meus pecados, todos os meus erros. Eu tenho que ir até Ele para lançar sobre Ele. Não é só para dizer: Senhor, me alivia, Senhor, tira de mim. Eu tenho que ir confessar a Ele, eu tenho que falar para Ele tudo de errado que eu fiz. Irmão, esse peso que você carrega sobre você, esse mal que traz angústia, você tem que ir até o Senhor e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, é confessar, e a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A pessoa continua, apesar de estar na igreja, mas ela nunca foi até Jesus para confessar a sua culpa. Ela nunca foi até Jesus para reconhecer os seus erros, os seus pecados. Ela aceitou Jesus, mas ela não confessou as culpas que ela tinha, não confessou os pecados, e por isso ela continua com aquele peso sobre ela. Ela continua carregando, irmão, esta culpa, esta condenação. Eu preciso ir até Ele e confessar as minhas culpas, confessar os meus pecados. Eu preciso ir até Ele e dizer: Senhor, eu errei mesmo, Senhor, eu fiz isso, eu fazia assim, eu era daquele jeito, foi por minha causa. Eu tenho que ir até Ele para confessar tudo, abrir o meu coração para o Senhor, lançar sobre Ele. Lembra o que Ele disse? Lançai sobre mim, lançar sobre Ele tudo isso, colocar tudo na presença do Senhor. E aí Ele diz: e recebei de mim o meu jugo, e receber dele, irmão, o jugo dele, que é suave e leve. Nós precisamos ir até Ele para confessar, para reconhecer os nossos erros, nossos pecados. Irmão, em alguns casos eu preciso fazer mais. Lá em Tiago capítulo 5, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Irmão, tem alguns casos que eu preciso confessar para alguém. Por quê? Porque eu falhei com ele, falhei com ela, eu confessei com Deus, mas talvez eu preciso confessar com outro também. Eu preciso reconhecer para ele, pedir perdão a ele, pedir perdão a ela, e orar um pelos outros. Nós precisamos aprender e nos achegar até o Senhor. Irmão, o Senhor não quer que nós passemos a vida carregando um peso sobre nós. O Senhor não quer que você sofra com o peso da culpa, da condenação sobre você. Deus enviou o seu Filho para levar o teu fardo, para levar esse peso que você carrega. Ele enviou o seu Filho para que você tenha uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida abundante. Mas para isso, Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Eu preciso ir até Ele, não apenas para pedir para Ele me aliviar, mas para mim colocar sobre Ele a minha culpa, colocar sobre Ele os meus erros, colocar sobre Ele os meus pecados, porque quando eu estou confessando, eu estou lançando sobre Ele tudo aquilo que eu fiz. Não é que você se tornou inocente, mas Ele toma aquilo para Ele.
Ele assume aquela culpa no teu lugar. Irmão, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Irmão, não podemos ficar vivendo, levando uma vida de culpa, levando esse peso de acusação, de condenação sobre nós. Isso vai trazer para a pessoa perturbação, assombração, vai trazer para a pessoa, irmão, sofrimento, angústia, uma vida de perturbação. Vá até o Senhor. Nós precisamos nos achegar a Ele para confessar, e não somos nós que queremos, é Ele que nos chama, é Ele que diz: vinde a mim. Irmão, o Senhor está pronto para nos dar alívio, o Senhor está pronto para nos dar descanso. Descanso é paz, só que nós precisamos ir até Ele. Não viva uma vida de culpa. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa que alguém tenha perdido uma vida, ainda que você tenha tirado uma vida, irmão, você pode ir até Jesus e confessar tudo isso para Ele e receber o alívio dEle, lançar esta culpa sobre Ele. Não precisamos ter uma vida de assombração, de perturbação, de sofrimento, não precisamos ficar carregando peso sobre nós. Nós podemos ir até Jesus e receber o alívio, e receber de Jesus o descanso para nossas almas. Mas para isso, vá até Jesus, se aproxime, confesse, fale para Ele, reconheça. Se for preciso falar com alguém, fala com alguém, mas não viva uma vida sobrecarregada. Não carregue o peso da culpa sobre você. Jesus veio para nos aliviar, para nos dar alívio e descanso de todas estas coisas. Amém.